Agora consegui. Bom, vamos começar a gravação da aula de hoje. A aula de hoje é revisão para a prova que vai ocorrer no dia 25. Então, qual vai ser a matéria da prova? A matéria da prova é ângulos, retas paralelas cortadas por uma transversal, triângulos, né, classificação de triângulo, condição de existência, relações métricas num triângulo retângulo e razões trigonométricas. A matéria relativa ao capítulo 7, 8 e 9 da apostila, mas não é todo o capítulo 7, nem todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9. É só a matéria que eu dei do capítulo 7, 8 e 9, que é o quê? Ângulos, retas paralelas. Já admiti aqui mais 2 alunos que chegaram. Ângulos, retas paralelas cortadas por uma transversal e a classificação desses ângulos, triângulos, relações métricas e trigonometria, tá? Então, vamos para o início de geometria plana. A gente viu o conceito de ponto, reta e plano, né? Esses elementos iniciais da trigonometria, da geometria, eles vão definir todos os outros elementos. Nós vimos o conceito de ângulo, que é uma parte de um plano delimitada por 2 semirretas, e o ângulo ele pode ser classificado, né? A gente tem ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Nós temos que os ângulos eles podem ser consecutivos ou adjacentes. Nós temos o conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal, que vai definir o que são ângulos correspondentes, colaterais e ângulos alternos. Nós temos aqui os ângulos que são opostos pelo vértice, que são ângulos que são iguais. Nós também temos o conceito de ângulos complementares, suplementares e replementares. Ângulos complementares, eles somam 90 graus, suplementares, eles somam 180 graus e replementares, eles somam 360 graus. E bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo em 2 ângulos iguais. Sobre os triângulos, nós temos triângulos com ângulos agudos somente, que é chamado de acutângulo. Triângulo com ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. E triângulo com um ângulo obtuso é chamado de obtusângulo. O triângulo só pode possuir um ângulo obtuso, não dá para ter 2 ângulos obtusos. Por quê? Senão a sua soma seria mais de 180 graus. E pela lei angular, o triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se a gente for classificar o triângulo de acordo com seus lados, se ele for um triângulo que tem os 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. E 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, o triângulo eu posso classificar quanto aos ângulos e quanto aos lados. As servianas, o que são as servianas? São os segmentos de reta que partem de um vértice do triângulo e vai para o outro lado. Corta o outro lado. Então, nós temos a altura, parte do vértice e desce numa perpendicular. A mediana, ela parte do vértice e divide o lado oposto em 2 lados iguais. E a bissetriz, ela parte do vértice e divide o ângulo em 2 ângulos iguais. E nós temos um segmento que é a mediatriz, que ela é perpendicular ao lado e ela também divide o lado em 2 segmentos iguais. E nós temos os pontos de encontro desses segmentos. O baricentro é o ponto de encontro das medianas
Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Condição de existência de um triângulo. Um triângulo, ele só vai existir, né, se a soma de dois lados, ela é maior do que o terceiro lado, né? Então, um triângulo existe se e somente se a medida de cada um dos seus lados for menor do que a soma dos outros dois. Senão, a gente não consegue fechar o triângulo. E aí, a gente não consegue formar um triângulo. Relações métricas de um triângulo. Quais são as relações métricas que a gente encontrou e que a gente trabalhou? A primeira e a principal é o Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Depois tem a relação entre a altura e as projeções. A altura ao quadrado é o produto das projeções. A relação entre o cateto, a sua projeção e a hipotenusa. B ao quadrado é igual a M vezes A. Para o cateto C, C ao quadrado é N vezes A. E a relação entre altura, hipotenusa e os catetos. A vezes H igual a B vezes C. Agora vamos ver trigonometria. O que é o seno, cosseno e tangente? Seno de um ângulo. Então, dado o ângulo, o seno é o seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso aqui do ângulo alfa, é B sobre A. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, adjacente é aquele que está ao lado. É C sobre A. E a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui está o ângulo alfa, cateto oposto é B, cateto adjacente é C. Então, essas são as relações fundamentais da trigonometria. E, por último, nós temos a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Lembra, na aula eu dei uma forma para vocês gravarem e memorizarem melhor a tabela. Como é que era? Você colocava 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividia por 2 e extraía a raiz quadrada. Para calcular a tangente, basta fazer seno sobre cosseno. Então, assim, eu consigo montar a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Então, agora vamos fazer alguns exercícios. Quando eu for disponibilizar a aula, eu vou disponibilizar tanto a aula quanto os slides, a apresentação. Porque às vezes vocês só querem ver os slides para poder refazer os exercícios. Então, eu vou disponibilizar as duas coisas, tanto a apresentação quanto só os slides. Então, vamos ver aí o primeiro exercício. Deixa eu pegar aqui uma caneta, botar azul. Dois ângulos opostos pelo vértice, que a gente simplifica como OPV, eles são o quê? Complementares, congruentes, rasos, suplementares ou replementares? Bom, ângulos opostos pelo vértice são ângulos assim. São formados pelas mesmas semirretas e têm o vértice em comum. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são opostos pelo vértice. Eles são o quê? Complementar, congruente, raso, suplementar ou replementar. Eles são iguais.
Então, eles são congruentes. Exercício 2. Na figura, calcule a medida dos ângulos assinalados. Então, a gente viu que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu tenho que igualar essas duas medidas. 6x mais 5 igual a 8x menos 10. Então, 6x menos 8x igual a menos 10 menos 5. Menos 2x igual a menos 15. Então, eu vou multiplicar por menos 1. X igual 2x igual a 15. X igual a 15. Eita. 15 sobre 2. Só que aqui eu estou falando de grau. 15 sobre 2, se fosse número real, é 7,5. Eu não tenho 7,5 graus. Isso aqui não existe. Deixa eu admitir mais um aluno que chegou agora, João Vitor. Isso aqui, em matemática, não existe. Significa que são 7 graus e mais metade do grau. 1 grau, ele tem 60 minutos. Quanto que é? Ó, 1 grau tem 60 minutos. Quanto que é metade de 1 grau? Metade de 1 grau é 30 minutos. Então, 7 graus e meio significa 7 graus e 30 minutos, que é minuto. João Eduardo chegou. Então, vamos ao segundo. E eu já coloquei a solução aqui, ó. Determine x na figura de forma que isso seja um triângulo. O que eu tenho sobre a relação entre os ângulos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180 graus. Isso. Então, essa é a relação da soma dos ângulos internos. Então, eu vou colocar a soma dos ângulos. 2x mais 20, 4x mais 40, mais 6x mais 60, igual a 180. Vou operar x com x, número com número. 2, 4 e 6, 12. 20, 40 e 60, 120, igual a 180. Então, 12x é 180 menos 120. 12x é 60, x é 60 sobre 12, que dá 5. Aqui eu não precisei fazer grau, minuto, segundo, porque a divisão foi exata. Passar para o próximo. Vamos observar o feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Está pedindo para calcular o valor de x e y. Esses ângulos aqui, ó, 120 e o y, eles são alternos e externos. E o 120 e o x, eles são colaterais externos. Então, os ângulos alternos e externos, eles são iguais. Então, y igual a 120. E os ângulos que são alternos não, colaterais externos, eles somados dão 180. Repara que esse x aqui, ele é congruente a esse outro ângulo aqui, ó. Esses ângulos, eles são congruentes. Então, x mais 120 é igual a 180.
porque formam um ângulo raso. Então, x é 180 menos 120, x é 60. Alguma dúvida? Então, eu vou passando, vou fazendo. Esses dois aqui, eles são alternos internos. Os ângulos alternos, por que eles são chamados de alternos internos? Porque eles estão em lados diferentes, estão na parte de dentro das retas paralelas. Já esses aqui, ó, são alternos externos porque eles estão em lados diferentes da reta T e estão do lado de fora das paralelas. Então, os ângulos alternos internos, eles também são iguais. Então, vamos calcular o valor do x. 3x mais 48 igual a 5x menos 12. 3x menos 5x igual a menos 12 menos 48. Menos 2x igual a menos 60. Multiplicar por menos 1. 2x igual a 60. X igual a 60 sobre 2, que dá 30. Só que ele está pedindo a medida do ângulo. Ó, calcule o valor do ângulo. Então, eu tenho que achar o valor do ângulo. 3 vezes 30 mais 48. 3 vezes 30, 90. Mais 48. 138. 38 graus. Como eles são iguais, esse aqui também vai dar 138. Então, esse ângulo é 138. Se ele tivesse pedido a medida de um outro ângulo aqui, era só saber quanto falta para 180. Porque eles formam um ângulo raso. Agora, vamos à relação de semelhança de triângulos. Quando que eu sei que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm os ângulos iguais e os lados proporcionais. Então, na semelhança de triângulos, eu posso fazer uma razão entre os seus lados correspondentes. O 8 está para y, assim como o 12 está para 9. Então, eu vou montar essa razão. O 8 está para x, assim como o 12 está para 9. Então, vamos montar. Vou multiplicar 12x igual a 9 vezes 18. 12x igual a 162. X é 162 sobre 12. Então, x, peraí, 13,5. Aqui é medida, não é ângulo. Então, eu posso ter um lado medindo 13,5. Eu não posso ter ângulo medindo 13,5 graus, tá, gente? Aqui eu posso. Agora, para achar o x, eu vou usar aqui correspondência. Eu vou corresponder o x com este 18
e posso continuar usando essa daqui, ó. 12 está para 9. Então, x está para 18, assim como 12 está para 9. Toda vez que eu tenho uma proporção, eu posso multiplicar em cruz. 9x igual a 12 vezes 18. Então, 9x igual a 216. Só um minuto que eu vou admitir aqui a Juliana. Nove x igual a 216. Então, x igual a 216 sobre 9. X igual a 24. Opa, já mudou para o outro. Então, é assim que nós resolvemos problemas de semelhança. A gente faz a razão, uma proporção entre os lados do triângulo. Mais um exercício de proporção. Então, um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros. E a pessoa, no mesmo horário, projeta no solo, uma pessoa de 1,80 m, projeta no solo uma sombra de 2 metros. Então, quer saber aqui qual é a altura do prédio. Então, eles vão formar dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Se eu tenho os ângulos iguais e os lados proporcionais, então eu tenho a semelhança. Então, eu vou usar o conceito de semelhança de triângulo para poder resolver esse problema. Então, como é que eu vou resolver aqui? O H vai ser relacionado a 1,8, assim como 30 está relacionado para o 2. Tem que tomar cuidado na hora de fazer a proporção para verificar se tudo está na mesma unidade de medida. Então, aqui todos estão em metro, então eu posso montar essa proporção. Então, eu vou fazer H está para 1,8, assim como 30 está para 2. Então, eu vou multiplicar 2H igual a 30 vezes 1,8. Então, 2H igual a 54. H igual a 54 sobre 2. H igual a 27. Tá? Vamos agora para esse aqui. A figura representa a vista frontal. Oi. Você pode voltar rapidinho só para tirar um print, por favor? Obrigado. A figura representa uma vista frontal de uma casa e está pedindo para determinar várias medidas. Esse exercício eu fiz na aula com vocês, mas eu ainda achei importante botar ele de novo, porque a gente trabalha várias relações métricas aqui. Então, importante quando a gente faz um exercício de relações métricas é que eu escreva aqui no lado as relações que eu tenho, ou seja, eu tenho as projeções MN, que são 4 e 6. Eu tenho a hipotenusa, porque é todo o segmento aqui, 4 mais 6, 10. E eu quero descobrir a altura e eu quero descobrir os catetos. Então, para descobrir o primeiro cateto aqui, eu vou usar a projeção B, a relação B ao quadrado
B não, C. C ao quadrado igual a N vezes A. Para descobrir o H, o Y, eu vou usar B ao quadrado igual a M vezes A. E para descobrir a altura, eu vou usar a relação H ao quadrado igual a M vezes N. Então, agora eu vou substituir os valores e calcular cada um desses. C ao quadrado é igual a N vezes A. O N é 4, o A é 10. Então, 4 vezes 10, 40. X é a raiz de 40. Eu posso calcular a raiz de 40 como sendo a raiz de 4 vezes a raiz de 10. Raiz de 10 não tem, não é exata. Então, 10 permanece dentro da raiz. A raiz de 4, eu sei que é 2. Então, 2 sai para fora da raiz. Então, x é 2 raiz de 10. Para achar o y, eu vou usar essa relação. B ao quadrado igual a M vezes A. Então, fica 6 vezes 10, que é 60. 60, fatorando, eu posso fatorar em 4 vezes 15. 4 sai da raiz. O 15 não sai. Então, fica dentro da raiz. Então, o y é 2 raiz de 15. Já o h ao quadrado igual a m vezes n dá h ao quadrado igual a 24. Fatorando 24. Gente, fatorar é fazer isso aqui, ó. 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Olha aqui, ó. O 4 sai da raiz. Então, 1, 2 sai. O 2 vezes 3 fica dentro da raiz. Por isso que dá 2 raiz de 3. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas eu não podia deixar aqui raiz de 10, aqui raiz de 60 e aqui raiz de 24? Se você tivesse numa prova discursiva, não estaria errado. Só que a prova que vocês vão fazer é uma prova múltipla escolha. Então, na prova múltipla escolha, a resposta sempre vai estar fatorada, sempre vai estar simplificada, tá? Então, não vai poder deixar o raiz de 40, a raiz de 60, nem o raiz de 24. Vai ter sempre que fatorar. Passar para o próximo. E agora eu não quis passar aqui. Alunos, vocês estão me ouvindo? Que travou aqui. Sim, sim. Travou a apresentação, que não quer sair de jeito nenhum. Foi. Pronto. Então, agora vamos à trigonometria. É dado o triângulo e algumas medidas. E quer saber se você vai usar ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente do ângulo. Aqui foi dado, se bem que vocês precisam saber o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Por isso que eu ensinei como calcular naquela fórmula, né? Então, vamos ver aqui. Na letra A, eu tenho cateto oposto, que é o ângulo de 90, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou fazer tangente de 30 é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou multiplicar aqui em cruz.
raiz de 3x igual a 18. X é 18, raiz de 3. 18 raiz de 3, eu tenho que racionalizar. Professor, eu sempre vou ter que racionalizar? Sim, você vai fazer uma prova objetiva. Então, vai ter sempre que fazer a racionalização. Dá 18 raiz de 3 sobre 3. E o 18 ainda dá para simplificar por 3. Então, 6 raiz de 3. Agora, vamos ver aqui. Aqui está o ângulo reto. O ângulo reto. E eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Eu também vou usar a tangente de 60. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de 60 é a raiz de 3. Como não tem nada aqui, eu vou colocar 1. Então, vou multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 9. A raiz de 9 é 3, então 4 vezes 3, 12. No exercício C, eu tenho cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e a hipotenusa é seno. Então, seno de 30. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 30, 1/2. Então, vou usar aqui multiplicar em cruz. 2x igual a 6. X igual a 6 sobre 2. X igual a 3. Tá? Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais um. Aqui. Para determinar a altura de um prédio, sabendo que o prédio está a 30 metros e que a pessoa que observa está sobre um patamar que tem 3 metros. Então, eu vou calcular essa distância e depois eu tenho que somar os 3 metros aqui. Repara que aqui tem um ângulo reto e eu quero saber qual é o cateto oposto. E eu tenho o cateto adjacente, que é 30. Que essa medida aqui é 30. Então, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Eu vou usar o quê? Seno, cosseno ou tangente? Vou usar a tangente. Então, a tangente de 30, cateto... Por que se usa tangente, professor? Porque eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Eu não tenho a hipotenusa, eu não tenho essa distância. Isso aqui é A, eu não tenho. Então, eu tenho o oposto e eu tenho o adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Esse é, como é que eu vou dizer? Um macete que vocês têm que sempre gravar. Olhar para o problema, ver quais os elementos que o problema tem. Ah, ele tem oposto e hipotenusa, então eu vou usar o seno. Ele tem adjacente e hipotenusa, então eu vou usar o cosseno. Nesse caso, ele tem o oposto e o adjacente, então eu vou usar a tangente, tá? Então, a tangente vai ser x sobre esse lado aqui, ó, que é 30. A aula está acabando. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, sobre 3. Vou multiplicar em cruz. 3x igual a 30 raiz de 3, x 30 raiz de 3 sobre 3, que dá 10 raiz de 3. Mas isso é a altura do prédio? Não, eu tenho que somar mais 3.
Então, a altura do prédio é 30 raiz de 3 mais 3. Porque eu tenho que somar esses 3 aqui de baixo para dar a altura toda. Tá? A aula já está acabando, gente. Deixa eu terminar de compartilhar aqui. E eu morro de vergonha quando corta tudo na minha cara. Quando cancela.